assim como política, é um processo, é um processo todo ele sempre de tentar reconstruir este estilhaço, porque o homem ele foi se desfazendo com a brutalidade, com a violência, com a arbitrariedade de nos ser obrigado a assumir que não éramos nós, a nível da nossa ciência, a nível da visão do mundo. Então, o processo das independências, da autonomia, da autonomização, é este processo de reconstruir o estilhaço. O estilhaço enquanto este lugar metafórico que o colono, que o império fez ou submeteu-nos a nós como povos africanos. Então, o estilhaço é sempre um processo contínuo de reconstrução. Nós fomos submetidos a mais de 3 séculos de negação e as independências africanas não têm nenhum século. Então, ainda estamos num processo de reconstrução, quanto a nível da ciência, a nível estético, a nível da filosofia, isto é, em todas as dimensões. Nós estamos num processo de reconstruir o estilhaço que somos nós. Pois, eu jamais podia dar essa resposta, Nelson, estás a ver? Realmente, é uma resposta que tem a ver com a identidade. Pá. E é uma só palavra, Claro. mas tem um significado muito profundo, não é? É. Muito obrigada, Dionísio. Agradeço. Bem, Eu então, tu tens a palavra. aguardo o vosso sinal. Não podemos começar. Quando quiseres, podemos avançar, está bem? Tudo bem. Olha, mais uma vez, obrigado. O tema que eu propus para este novo encontro, e que espero que não tenhamos nenhum problema técnico até o fim, e acredito que não Amém. teremos, Amém. foi tudo acautelado, é sobre o estilhaço estético, notas para uma configuração do tempo moçambicano. Existe, na verdade, eu queria começar sobre 2 linhas. A primeira seria a proposta por Alan Badiou, que na verdade não vou escolher a ela, mas é muito interessante para nós percebermos a ideia da periodização da autonomia de alguns povos. Quando Badiou, como um professor da Paris 8, que é um filósofo e um crítico, ele tenta reconfigurar em períodos aquilo que é a evolução da filosofia. Ele começa do espaço grego, depois vai ao alemão e cai no espaço francês, sem nunca e jamais ter pensado no espaço africano como também um espaço da humanidade. Eu vou colocar este ponto de lado e eu vou começar o meu discurso olhando para uma revolução que ditou muito aquilo que são as independências dos países africanos, que é a Revolução Haitiana de 1791 a 1804. Aquilo a que nós, já na década de 30, com Senghor, Damas e Césaire, chamaríamos de negritude enquanto um reconfigurador humano a nível estético e político, nós encontramos nesta Revolução Haitiana de 1791 a 1804 o primeiro grande momento de reposicionamento de 2 mundos, um mundo negro e um mundo branco. Como quem diz, para a África, o Haiti é a nossa alma mater, isto é o nosso espaço sagrado, porque foi a partir deles onde a convocação coletiva para nos impormos a uma independência, primeiro cultural, que era tomado como subproduto, e depois a política enquanto uma autonomia das nações. E esta revolução haitiana, ela é olhada, como Césaire próprio diz, como o primeiro espaço onde a ideia da negritude ela se impôs e se começou a formar. Porque a partir desta revolução haitiana, onde os povos negros despertaram e disseram: é possível, em união, lutarmos para conseguirmos uma independência e sermos respeitados e alcançarmos a nossa autonomia. É por isso que até hoje, pese embora Haiti seja este pedaço esfarapado pela, digamos, pela imposição de outras nações, mas é para nós o espaço mais sagrado. Diríamos, é a nossa Meca. Para nós, o Haiti é a nossa Meca. É o espaço ritual, o espaço sagrado
é o espaço que todos os dias sempre olhamos para ele e dizemos: se eles conseguiram uma vez e foram pioneiros, também podemos nós uma vez conseguir. E é a partir daqui onde eu discuto isto. Um segundo momento que nos leva a pensarmos uma configuração do tempo moçambicano enquanto um lugar de autonomia é a partir de 1900, que é, na verdade, onde nós encontramos a primeira conferência pan-africana. A etimologia do conceito pan-africano quer dizer todo africano. Se nós dissemos que já em 1804 nós temos o Haiti como a primeira nação negra que alcança a independência, estes elementos todos que configuraram a independência do Haiti, elas vão se amadurecendo para que se possa construir ou se formalizar esta primeira conferência pan-africana em 1900. E, na verdade, esta conferência pan-africana de 1900 é, mais uma vez, diríamos, um segundo passo para aquilo que seria esta dupla independência e autonomia. A primeira cultural e a segunda política. Aliás, eu sempre digo, e muitos dizem, que a África ela nunca foi e jamais será uma invenção política de filósofos, políticos, sociólogos, mas a África foi e sempre será um reduto de poetas e de artistas. E é por isso que a primeira grande luta, o primeiro grande protesto de independências africanas foi mesmo a partir de uma veia cultural. Então, com Damas e tanta outra geração como Blade, já se lançam as primeiras teorias daquilo que é, na verdade, a semelhança de uma teorização moderna sobre a questão da raça. Porque até 1990, a ideia de raça era o denominador comum sobre a definição da modernidade. Isto é, o conceito de moderno era igual à Europa. Então, quem não fosse europeu, o africano, o índio, a América Latina, não fazia parte da configuração de uma definição moderna. Dois, a ideia de modernidade que nós encontramos desde o século XVIII, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo francês, era igual ao homem enquanto uma subjugação ou negação da autonomia do outro. Quem é este outro? É o negro, é o índio. Então, a Conferência Pan-Africana de 1900, ela vai jogar mais uma vez como um segundo momento da construção da consciência coletiva negra. Como pensarmos teoricamente o caminho para as independências, não só da diáspora, mas também de toda uma África. E é por isso que aquilo que Alan Locke, já em 1925, disse a um jamaicano chamado Marcus Garvey, ele vai renumerar isto e chamar disto como um slogan. A ideia de África é para os africanos, a Europa é para os europeus, a Ásia é para os asiáticos e a América é para os americanos. Então, este conceito de Marcus Garvey, que é retirado do Alan Locke, ele foi estruturado justamente nesta primeira conferência pan-africana de 1900. E, seguidamente, nós temos os grandes movimentos de 1920 e 1930, este de 1930 que coincide umbilicalmente com a ideia da negritude, que é o Renascimento Negro, o Harlem Renaissance. Este Harlem Renaissance, ele, mais uma vez, como terceiro momento, vai contextualizar tudo aquilo que nós encontramos em Haiti em 1804, vai contextualizar e formular novamente aquilo que nós encontramos com Damas na primeira conferência de 1900 pan-africana, e em 1920 há esta, vamos dizer, um amadurecimento mais estético, mais intelectual, mais militante, essa ideia de militância que nós encontramos Mackay, Conte Kohler, e uma geração de artistas, entre eles poetas, músicos, homens de teatro, que seriam dramaturgos, mas, acima de tudo, há um viés artístico, estético, que vai tornar aquilo que são as nossas lutas muito mais superiores, que é a ideia de spiritual, ou simplesmente o jazz, que é um exercício de trabalhar o canto como um manifesto mais íntimo e dramático das relações trabalhistas onde o negro se submetia. Isto é, o spiritual era a tradução das coisas mais terríveis
cujo negro era submetido. Este é o terceiro momento. Mas este mesmo terceiro momento, em 1920, nós encontramos ele refeito em 1925 com Alan Locke, quando ele publica o seu livro, que é, na verdade, uma tradução do manifesto de todas as lutas negras, que é União Negro, isto é, o Novo Negro. E quem é o Novo Negro para nós? O Novo Negro é aquele que, tendo uma consciência amadurecida, sendo ele um sujeito que está na diáspora, ele convoca-nos para pensar a dimensão antropológica. E a partir dessa dimensão antropológica que leva sobre si a dupla negação, que é a negação material e espiritual, vai entrar para o espaço lusófono. Porque já no espaço francófono, nós temos a geração francesa, que é de Aimé Césaire, que é de Senghor e que é de Damas. Mas, para o nosso espaço, nós acabamos chegando a partir destes artistas, quando eles cantam em espiritual, Let My People Go. Na verdade, este Let My People Go, ele é encontrado na metáfora bíblica, segundo a qual, quando Moisés falou, aliás, quando Deus falou a Moisés para falar para o faraó deixar passar o povo, porque até o século XVIII, os únicos que permitiam que o negro pudesse ler a Bíblia eram os protestantes. Eu depois vou buscar isto quando falar já do movimento moçambicano, que começa em 1940 com o concordado. Até o século XVIII, as únicas pessoas que permitiram que o negro pudesse ler a Bíblia são os protestantes. Então, quando os protestantes permitem que os negros leiam a Bíblia, eles deparam com essa metáfora veterotestamentária, que é o momento em que Deus fala para Moisés falar para Faraó, permitir a liberdade deste povo. E esta metáfora, quando os negros se deparam com esta metáfora, eles se autotutulam também os novos judeus. Então, são estes judeus que, nesta metáfora bíblica, eles começam a cantar fervorosamente a ideia de deixa passar o meu povo, let my people go. E em Moçambique, também rebuscamos essa ideia do let my people go com a Noemi de Souza, com Craveirinha, que é deixar passar o meu povo, que é a ideia de uma consciência já amadurecida sobre os processos da descolonização, os processos de uma convocação coletiva para que todos se levantem e digam a África é para os africanos. E todos os africanos, independentemente de quem está dentro da África ou quem está na diáspora, deve levantar-se para expulsar compulsivamente o colono do espaço africano. Então, este é o terceiro momento. O quarto momento, ele já coincide em 1930, com esta tríade, que é Senghor, Damas e Césaire. Então, é aqui onde nós pegamos a ideia da negritude, não apenas como um elemento estético, mas também como um elemento político. Porque muitos desses políticos que assumiram as independências africanas, as elites, elas foram se metamorfoseando a partir de uma dimensão estética para a dimensão política. Então, quando a negritude explode já no espaço francófono, ele vai entrando pouco e pouco para o espaço português, isto é, já vai entrar em Guiné-Bissau, vai entrar em Angola, vai entrar em Cabo Verde, vai entrar em Moçambique. E, curiosamente, quando esta geração da negritude que sai da França, de Paris, começa a voltar já para a África, ela entra justamente em 1940 para Moçambique. E quando entra em 1940 para Moçambique, ele entra coincidentemente com a Concordata. O que é a Concordata? A Concordata é um acordo celebrado entre o governo português e a Santa Sé, isto é, com o Vaticano. E para nós, o primeiro momento da consciência de uma definição moçambicana de tempo, de independência e de autonomia, ele começa justamente em 1940. Primeiro, da ideia da negritude como um espaço literário, mas também político, e do amadurecimento da consciência vindo dos movimentos norte-americanos, que este lugar que se convoca a ideia
antropológica, a ideia de humano, a ideia de uma África, de um africano que também deve rebelar-se para alcançar a independência, e depois a ideia de pensar o lugar a partir das suas próprias lutas. E a Concordata de 1940, que é este acordo entre a Santa Sé, isto é, o Vaticano, e o governo português, visava duas coisas que nós podemos encontrar nas duas máximas leis, que é a Lei 16 e a Lei 21. O que dizia? É que neste acordo, a língua portuguesa ela só poderia ser usada no ensino, o ensino ou das escolas indígenas sob a tutela do governo português. E as línguas locais, elas só deviam ser usadas simplesmente para as questões litúrgicas. O que isso quer dizer? É que a religião, ela só era ministrada pela língua local. E o ensino sob a tutela do governo português era ministrada apenas pela língua portuguesa. O que isto quer dizer? É que a formulação do homem a partir da década 40, essa formação é feita a partir de dois caminhos. O caminho português e o caminho local das nossas línguas. Mas curioso é que esta ideia bilíngue que nós encontramos, ela acabou sendo o começo da formação das nossas primeiras elites mais conscientes. O que isto quer dizer? É que as pessoas que começaram a pensar o tempo moçambicano, eles vieram deste ensino, vieram desta negação propositada do português para o ensino e a questão litúrgica simplesmente para as línguas locais. O que aconteceu é que, à semelhança dos calibães, nós aprendemos o português e já tínhamos a nossa língua também mãe e aprendemos o português para podermos nos libertar e dominar o colonizador. Então, a ideia do Caliban aparece aqui. É a mesma coisa que aconteceu com Eduardo Mondlane, que é o primeiro presidente da Frelimo. Quando a mãe de Eduardo Mondlane se despedia do filho, disse: é preciso aprender o feitiço do colonizador para poder se libertar. E este feitiço do colonizador é igual à ração, é igual à racionalidade, é igual à ciência, é igual a uma formulação crítica sobre tudo aquilo que estava acontecendo no nosso espaço. Então, o tempo moçambicano, ele já começa a ser formulado a partir desta relação beligerante entre a escola indígena e a língua local enquanto um repositório ou enquanto, digamos, enquanto uma formação do homem a partir da liturgia. Então, quando nós chegamos a este período, aí já começamos a pensar, afinal de contas, quem somos nós? Que Moçambique nós podemos pensar? Que tempo nós já atravessamos? Um tempo igual ao da Revolução Francesa, igual aos das independências das colônias britânicas, porque o conceito de modernidade para a Europa é, primeiro, negação, é subjugação, é violência. E o nosso tempo, que começa já na década 40, como é que ele se formula? E é a partir dessa geração, dessa pequena elite, onde há um desenvolver de uma consciência que vai criar o medo para o governo português, para o império. Então, este império, quando começa a perceber que já na década de 50 e 60, já com a independência dos países africanos, há uma resolução que nós encontramos com a ONU, que é a resolução 1514. O que diz essa resolução 1514 de 1960? É que não há nenhuma potência que deva atrasar em dar a independência aos países africanos sob o pretexto de uma dificuldade econômica, de uma dificuldade da escolarização e de uma dificuldade social ou política. E, curiosamente, até o princípio da década de 60, Moçambique e Angola ainda não tinham as universidades. Aliás, só começamos a ter as universidades a partir da década de 60, né? Mas 1962, 63, quando já começamos a ter as universidades. Mas que tipo de universidades? É que também temos aqui dois campos. O campo dos conservadores e o campo dos progressistas. E isso era consciente para o governo português.
é que eles não queriam que os moçambicanos, os angolanos, tivessem a universidade como um espaço da criação da consciência coletiva. Eles achavam que para as universidades deveriam dar simplesmente o elementar. Mas tínhamos uma outra ala, que é a ala dos progressistas, que dizeram a semelhança do que acontece na Europa, também para Moçambique e Angola, é preciso que haja uma universidade com pretextos universalistas. Então, já estamos na década de 60, que é num segundo momento do amadurecimento do tempo moçambicano. O que isto quer dizer? É que a ideia da definição de um tempo moçambicano não é um evento isolado. Ele é anunciado desde a Revolução Haitiana, passa das conferências pan-africanas, depois das revoluções ou dos movimentos de Harlem, até a negritude. Então, estes eventos todos eles não são isolados. Eles acabam sendo uma base, uma estrutura sólida para aquilo que seria para nós a definição do homem novo, que encontramos já logo a seguir à independência. Então, estou aqui a dizer que o nosso tempo moçambicano ele começa a surgir já a partir da década 40, sobre dois momentos, o momento da negritude e o momento da concordata. E este momento da concordata é o momento que vai formar as primeiras elites conscientes, não aquelas elites que se permitem ainda guiar por um exotismo do ultramar, um exotismo da Europa, mas uma elite que a partir da nossa realidade começam a formular teorias, começam a discutir a questão da nação e começam a discutir em conjunto a ideia das independências. E este amadurecimento ele já vai se estrumando na década de 60. E quando nós alcançamos a década de 60, temos os primeiros grandes debates sobre a ideia de nação. E esta ideia de nação, ela, mais uma vez, não vem da filosofia, não vem da sociologia, não vem da política. Esta geração, esta ideia de nação vem da literatura, vem deste espaço estético. E este espaço estético moçambicano, ele vai beber muito da presença africana que se uniu em Sorbonne, concretamente o que nós chamaríamos da geração 56. Esta geração 56, que tem como centro Anta Diop, Kizerbo, Alan Diop, eles voltam para a África na década de 50, isto é, em 56. E quando eles voltam para a África em 56, eles não voltam para a África para procurar os políticos, para procurar os psicólogos, os filósofos. Eles voltam para a África atrás de seus poetas tradicionalistas. O que isto quer dizer? É que para eles, só os poetas tradicionalistas é que tinham ainda capacidade de reter sobre eles e para eles e com todos a ideia de identidade, a ideia de nativismo, a ideia de teluridade. Esta ideia de identidade, de nativismo, de teluridade é que vai afunilar tudo aquilo que já em Moçambique nós encontramos a partir da década 60, 70. E em 75 nós temos a proclamação da independência. Mas esta independência ela é proclamada e em 77 nós temos o terceiro congresso da Frelimo. E este terceiro congresso da Frelimo é que vai lançar as bases mais gerais, diríamos, logo depois da independência, a primeira formulação genuína de um pensamento moçambicano nós encontramos neste congresso de 77, que é este congresso de 77 que vai definir que tipo de educação, que tipo de homem e que tipo de nação nós queremos para Moçambique. Resumidamente, qual é o tempo que nos propusemos a inaugurar? Se nós dissemos qual é o tempo que nos propusemos a inaugurar, quer dizer, que tipo de literatura, que tipo de pessoa, que tipo de homem e que tipo de nação nós queremos. E essas perguntas foram determinantes para nós. E mesmo dentro deste congresso de 77, onde se formula o conceito de homem novo.
Olha, No puede ser. Justo en el último tiempo y cuando entraba el tema político. sim. Estás aqui outra vez? Estou Vinícius, aqui. ótimo, Sim, ótimo. sim, sim. Perdemos contato contigo um bocadinho. Tá bem. Sim. Então, dizia, este congresso de 77 é que vai definir estas bases sobre quem somos nós, logo Como depois é da que se chamou o independência. congresso, Dionísio? Desculpa, como é que se chamou o O, congresso? o terceiro congresso da Frelimo, de Frelimo, 1977. ok, ok. Sim. Então, é a partir deste terceiro congresso da Frelimo, em 77, onde vão se definir essas bases. A ideia de homem novo, a ideia de nação, a ideia de tipo de sujeito que nós queremos e que tipo de amanhã nós queremos formalizar. Mas este conceito de homem novo, deste terceiro congresso, ele é também fruto de uma viagem de Samora, de Rovuma Maputo. E quando ele fecha esta viagem, este périplo pela nação, para Moçambique, uma das coisas que ele traz na ideia de homem novo é, primeiro, é que este homem novo, o que nós encontramos na Lei 4/83, a primeira lei orgânica do Ministério da Educação, é que este homem novo, ele deve se abster da sua cultura. Ele deve se abster dos seus mitos, deve se abster do curandorismo, deve se abster da bruxaria. Mas o que ele não percebeu é que este curandeiro, este mito, esta bruxaria, o que chamaríamos estas etnociências e saberes locais, é que é a primeira base dos nossos saberes. O que nós encontramos neste congresso e com Samora é, na verdade, a repetição de uma Revolução Francesa, que é a ideia do laicismo, um Estado laico que vai matar tudo que é cultural, ou a definição de moderno como a negação da cultura. Então, a ideia de homem novo que nós encontramos em 77 é esta ideia de definição do homem novo, a semelhança de que nós encontramos com Júlio Nyerere. Um homem novo mais científico, um homem novo que combate o obscurantismo, um homem novo que combate, vamos dizer, a prostituição, um homem novo que combate quase um pouco de tudo que é semelhante, que aos olhos do Estado era retrógrado. Mas a questão aqui mais caricata é que a ideia da definição da nação também surgiu num processo da homogeneização. O que isto quer dizer? É pensar a nação enquanto unidade nacional. É verdade, é lógico, mas pensar a nação enquanto unidade para Samora e para o primeiro Estado, a primeira República, implicava negar cidadania às particularidades culturais. Adotamos uma língua que é portuguesa, mas nós combatemos veementemente o uso das nossas línguas no ensino. Então, a ideia de homem novo implicava também negar a tribo, como diria, é preciso matar a tribo para fazer surgir a nação. Eu, como Chope, eu não podia viver sob os preceitos da minha tribo. Então, nós definíamos um homem. Que tipo de homem? É aquilo que Bussé Bulaga dizia, este homem, e que depois começa a questionar as razões, os fundamentos ou a natureza de por que nós lutamos. Nós lutamos para ser independentes ou lutamos para, mais uma vez, nos colonizarmos entre nós mesmos? E uma das coisas que nós fizemos quando lutamos era, primeiro, libertar a terra e libertar o homem. Libertar a terra, quer dizer, a autonomia material, e o homem, que dizia, implicava, acima de tudo, sobretudo, a autonomia cultural. Então, para que nós lutamos? Então, este Estado, esta Primeira República, ela acaba trazendo estes problemas. E estes problemas, eles acabam sendo mais afunilados, mais acerados, já na década de 80. Então, a década de 80, ela acaba criando o primeiro grande debate sobre o que é ser moçambicano, a ideia da moçambicanidade. E esta ideia de moçambicanidade, ela é dada a partir de um concurso de 1980 a 81, com a revista Tempo. A revista Tempo é uma das célebres revistas que nós tivemos aqui no nosso espaço, que depois foi descontinuada. Então, houve aqui um concurso para definir o que seria um escritor moçambicano
o que seria uma literatura moçambicana e o que seria uma identidade moçambicana. Então, este debate ele se estende até depois da fundação da EMO em 82 e da criação da Xaroa em 84, o que nós chamaríamos de geração 84. Esta geração 84, ela vai criar um novo cânone, um cânone que vai negar a ideia de uma literatura com fragmentos ou com empecilhos ou com um sabor ao império. Então, eles começam a criar o primeiro processo, que é um processo de uma releitura histórica a partir da literatura, isto é, como pensar a literatura a partir da nossa situação histórica. Mas o que mais trouxe, na verdade, este debate sobre quem é Moçambique, quem é moçambicano, quem é o escritor moçambicano e o que é uma escrita moçambicana, é quando nós encontramos em 86 e 87 um debate em torno da publicação de Vozes e Notícias do Mia Couto. A coisa aqui interessante que nós encontramos sobre a definição do tempo moçambicano, ele é muito ligado umbilicalmente à ideia da moçambicanidade. O que é moçambicano, o que é Moçambique, o que é homem moçambicano. Mia, como todos nós sabemos, ele é filho de pais brancos, de pais portugueses, de pais do Império, de pais que colonizaram o país. A coisa mais curiosa, mais do que isso, é o livro Vozes e Notícias visava, primeiro, retrabalhar um português que fosse mais campesino e depois dar uma vida aos camponeses. Uma espécie de um sotaque mais moçambicano, um sotaque mais campesino. É isso que trouxe um outro debate nesta geração 80. Pessoas levantaram-se e questionaram como é que um sujeito que não teve a experiência de negação, que não teve a experiência dos campos de reeducação, um sujeito que não esteve na linha de frente, um sujeito que não passou por uma experiência amarga de colonização, pode falar sobre nós. Para a geração 80 e parte desses intelectuais que já surgem da geração 40 com concordata, eles se levantam e dizem que não. Um sujeito como Mia não pode falar sobre nós, porque não sabe quem somos nós. Só alguém que passou das mesmas situações é que pode discutir sobre nós. E aí voltamos a reler o livro de Eduardo Mondlane, que é Lutar por Moçambique. Mondlane, que é o primeiro presidente da Frelimo, ele fez uma crítica também, quase uma mesma crítica à Craveirinha. Quando ele falava dos magaíças, quando ele falava dos trabalhadores dos campos, quando ele falava dos trabalhadores das minas. E ele diz, é impossível que Craveirinha tenha sabido discutir melhor sobre isto. Havia uma incongruência, mas sim o que Craveirinha trazia nos seus textos era uma espécie de um ruralismo mais urbano, uma coisa eivada pelo império, não é uma coisa simetrial, não é uma coisa que surge realmente do útero ou da capacidade íntima de se ligar à relação da terra. Então, esta mesma crítica que nós encontramos sendo feita por Mia Couto, pela geração 80, nós encontramos sendo feita por Eduardo Mondlane a pessoas como José Craveirinha. Porque ele falava de coisas que ele não sabia. Teoricamente, havia muita incongruência. Então, o primeiro grande texto que Craveirinha nós encontramos que tenta definir a moçambicanidade é o Grito Negro. Então, é mesmo dentro disto que, mais uma vez, encontramos um problema sobre duas classes. Quando nós encontramos, ainda dentro da fundamentação de um tempo moçambicano, há dois tipos de pessoas, que é uma classe de assimilados e uma classe de não assimilados. E quem são os assimilados? E como é que os assimilados, ao tomar o poder, eles foram perpetuando aquilo que era a agenda da metrópole? Os assimilados eram também os mulatos, isto é, filhos de um pai português e uma mãe negra. Então saíram
os mulatos. E eles tinham os seus privilégios. Uma vez até eu me questionei, numa das conferências, eu dizia, ok, se no sistema orgânico da definição da moçambicanidade nós encontramos estas duas pessoas, os assimilados, eles sofreram uma coisa, é que eles estavam mais ligados ao português e não às lutas dos negros subjugados, colonizados e amargurados. Então, porque os assimilados, eles não eram nem portugueses e não eram moçambicanos. Então, como é que eles chegam a se aliar aos moçambicanos? Quando perceberam que eles não eram reconhecidos pelos seus pais colonialistas. Então, pessoas como Craveirinha e tantos outros, eles começaram a se aliar aos negros, como diria o presidente Guebuza, aos negros de Gema, porque eles não tinham espaço de reconhecimento aos seus pais, à metrópole. Então, eles acabaram sendo sujeitos indefinidos. Não eram nem pretos e não eram nem brancos. Mas porque os pretos eram a maioria, eles começaram a fazer um passo de volta e tentar criar uma relação de irmandade entre eles, como a classe mediana e a classe da maioria. E eu um dia me questionei, imaginemos se Portugal, os portugueses, tivessem aceitado dar cidadania a esses mulatos, eles teriam tido a coragem de lutar ao nosso lado? Eu acho que não teriam conseguido. Não teriam feito isso, porque eles tinham alguns privilégios que os pretos não tinham. E eles faziam parte de uma classe de assimilados, que tinham os privilégios de ir ao cinema, que tinham o privilégio de ter o melhor ensino e de melhor proteção. Então, há uma classe que não é dos assimilados, para eles era reservado o trabalho braçal, o trabalho escravagista, o trabalho forçado, o trabalho de força. E quando se eclode a independência, a Primeira República, ela é maioritariamente dirigida por todos aqueles que eram assimilados. O que quer dizer assimilado? É negar-me, permitir-me desenraizar daquilo que eu sou para ceder aos postulados culturais do outro. Como diria Bucem Bulaga, a ideia do desenraizamento de mundo. E o projeto libertário do mundo ou do homem africano, que vai definir o tempo africano e, em particular, o tempo moçambicano, passa primeiro por libertar e devolver os moçambicanos a sua dimensão cultural. E depois levá-los em conjunto para definir, numa assembleia popular, numa assembleia coletiva, qual é a ideia de homem. Porque a ideia de homem que nos foi dada em 77, ela não participava das preocupações mais terríveis das nossas culturas moçambicanas. Então, o tempo moçambicano, para nós, resumidamente, ele começa a ser formulado a partir desta elite. E esta elite também, pouco e pouco, que vai ficar com o Estado moçambicano e cria esses problemas. Então, na década 80, nós encontramos este primeiro debate entre os escritores, entre os intelectuais, e entre eles começam a definir o que é Moçambique, o que é que nós temos que discutir na literatura e o que é a nossa literatura. Então, dentro desta geração dos jungulanos, dos Armando Arthur, dos Filimone Meigos, temos uma outra pessoa que vai fazer um caminho particular, que é a da Paulina. Então, a Paulina, quando entra nesse xadrez literário, ela entra para fazer um caminho diferente desta geração 80, tipicamente, que surge da charrua. Porque a geração 80 que vem da charrua, ela faz um processo de uma releitura do país a partir da história. Mas a Paulina, ela faz a releitura do país conjugando a história e a cultura. E, mais uma vez, ela tem uma consciência que o país, o tempo moçambicano, ele só é possível quando nos devolvermos a nós próprios, sem a ajuda de ninguém, sem ajuda externa ou do império, para sabermos quem somos nós.
Resumidamente, eu dividi. Então, o segundo momento da definição do tempo moçambicano, ele já começa logo a seguir ao fim do século. Isto é, quando nós atingimos o ano de 2000, há uma outra geração que vai desenhar o que é o tempo. E esta geração que define o que é o tempo, ela, mais uma vez, ela começa a criar alguns problemas a partir de 1997. A geração 97 para Moçambique é a geração de intelectuais. Mas eu havia dito que parte desses intelectuais, eles tiveram um ensino de negação cultural. Tiveram um ensino não de espelho sobre os postulados nacionais. E é por isso a ideia da tentativa ou não de definir o tempo moçambicano vai partir ou vai estar em perigo, porque todo o ensino ele foi feito fora de uma base cultural. É como se, mais uma vez, tivesse se traído a ideia de tempo moçambicano a partir, primeiro, da libertação da cultura e depois da libertação política. Em 97, há uma releitura da filosofia em Moçambique para sair da ideia de uma filosofia marxista-leninista que vem dos seminários, que vem da Igreja Católica e que vem da formação dos padres. A filosofia, para nós, ela tem um caminho que começa com Antônio Enes e depois entra na Concordata e, ao sair da Concordata, entra para o seminário e, quando sai para as escolas, ela entra sobre um vestuário mais marxista-leninista. Então, a geração 97, para nós, é uma geração que procura reler esta filosofia. Mas, ao reler esta filosofia, ao reconstruir esta filosofia, ela reconstrói-a sobre os mesmos perigos, os mesmos erros que nós encontramos no Congresso de 77. Um congresso que define o homem enquanto aquele que se deve negar a si mesmo para ceder a um modelo cultural, a um modelo epistemológico que não tem nada do que Valentim Mudimbe chamaria de gnose. Então, esta geração 97, ela vai escolher 3 postulados. O primeiro postulado é o da ética, o segundo postulado é o da epistemologia e o terceiro postulado é o da política. E se nós formos a reler todo o Manifesto 97, percebemos que o conceito de ética, como a Grécia nos manda dizer, ethos enquanto interioridade, mesmo sendo uma tradução para latim enquanto um conjunto de valores endógenos, nativistas, ele não se reflete nesta ética. 2. A ideia da epistemologia ainda continua sendo na perspectiva mais euro-ocidental. É como se esta epistemologia estivesse a negar que nós também temos uma ciência. É por isso, aquilo que é para nós ciência é sempre tido como mitos ou simplesmente etnofilosofia ou etnociência. Então, tudo que é africano e moçambicano nunca é científico, mas sim há uma catalogação para reduzir e criminalizar esses saberes. Então, o nosso conhecimento endógeno, como o nosso mito, nossa bruxaria, o nosso curandorismo, então, tudo isto é mais uma vez combatido dentro desta geração 97. Indo também para a política, o mesmo conceito de política, ele não é um conceito político africano. É um conceito político que começa da Grécia, depois vai aos contratuloelistas iluministas. Então, é como se a África e Moçambique não tivesse uma formulação política, não tivesse uma formulação de uma teoria de conhecimento e uma formulação da ética. Eu dou um exemplo igual a este. Eu sou shop, e uma vez eu estava a conversar com um professor a quem eu tenho muito respeito, que é Filimão Meigos, dizia, eu acho que nós podemos rever a ideia de ética a partir das nossas línguas. Nós, por exemplo, nós como Machops, a palavra casa, a gente chama de inti. Casa é inti. Mas casa é também
o espaço, o quintal, como diz o português, mas simplesmente para a língua portuguesa, quintal é quintal. Mas para nós o quintal é entenda, quintal é entendê-la, quintal é espaço que congrega não a unidade, mas sim a multiplicabilidade. Então, o que isso quer dizer? É que tudo quanto é para nós é uma questão de interioridade, a semelhança. O tempo moçambicano para nós acaba tendo este problema de tentativa de definição e indefinição, porque houve um combate, uma negação, uma ideia segundo a qual o que é moçambicano, o que é africano, então não tem significado. É justo, porque as pessoas que começam a pensar as ideologias moçambicanas, elas vêm desta estrada dos assimilados. Então, foram formados fora de uma base comum, endógeno e nativista. Então, a geração 97, ela, mais uma vez, repete e perde uma luta, por exemplo, que ela é começada, embora não pelo viés culturais, mas pelo viés da história, e que depois encontramos a Paulina. Então, a geração 97, ela não conseguiu conjugar essas duas alas que vêm da literatura. E, mais uma vez, como se estivéssemos a responder à pergunta de Chinua Achebe, só podemos pensar a nação a partir dos nossos poetas, dos nossos romancistas ou simplesmente dos nossos mais vigorosos ficcionistas. Então, a filosofia, a sociologia, ela acaba mais uma vez gerando. E é a partir também da literatura que a ideia de tempo moçambicano, ela sofre uma releitura. O primeiro tempo moçambicano é um tempo que se debate entre a tentativa de uma formulação consciente. E esta formulação consciente, ela começa a entrar já entre 1940, 50 e 60, e depois conjuga-se com a história. E a geração 2000, ela, para além de ler a história, ela vai decretar a ideia. Peço um instante só, por favor. Bom, eu acho que esta é uma aula de história, de política, de literatura, né? Aqui há tanto material para trabalhar, meninas, meninos, preparem-se. Okay. Realmente é um arte do Dionísio fazer o resumo que está a fazer de uma forma impressionante esta evolução que compreende um tempo novo, mas um tempo importantíssimo. Sim, senhor, realmente. Ok, Dionísio, podemos continuar? Sim, então, o ano 2000 aparece aqui sobre um manifesto que, na verdade, começa em 98, com a geração Oasis. Então, esta geração Oasis, percebendo que há alguns erros, ela cria um manifesto que é um manifesto sobre a morte da literatura. O que diz? A primeira coisa é que esta ideia de morte da literatura implica duas coisas. A primeira coisa é que todos os nomes que se discutem na literatura são os mesmos. A segunda coisa é que estes mesmos nomes que se discutem na literatura discutem ainda os mesmos temas que não chegam às questões mais candentes e carentes do próprio homem. Então, esta releitura do tempo, ou esta ressignificação do segundo momento do tempo, ela é encabeçada não pela geração 8 de março, que é aquela geração que recebe o país. Temos uma geração dos combatentes e temos uma geração 8 de março, que é aquela geração que depois de nós recebermos a cidadania, ela procura consolidar as nossas lutas. E esta geração 8 de março é aquela que permite a ideia da geração 80. Então, a geração 2000, ela não é uma geração 8 de março.
é uma geração que surge de uma insatisfação, que percebe que, olha, é como se o país tivesse falhado e nós precisamos de reler um tempo. E eles propõem um outro tempo. E este tempo eu discuto muito já no meu livro, que é o Tabuleiro Semiótico, que tipo de tempo nós queremos discutir. É um tempo sobre o determinismo ocidental europeu ou é um tempo que deve ser discutido a partir de problemas tão íntimos e nossos? Então, a ideia da filosofia, da sociologia, da política e da literatura só terá uma resolução a partir desta auscultação, a partir desta escuta. Resumidamente, mesmo para terminar, para mim, o tempo moçambicano ou o estilhaço estético, ele resume-se a partir destas lutas, a partir da devolução da cidadania. E esta devolução da cidadania é a reconstrução do estilhaço estético, ou simplesmente do estilhaço humano. O estético, porque a etimologia da palavra estética, como nós encontramos no primeiro debate sobre a estética entre Platão e os poetas, é que os poetas eles foram condenados para instituir a república por Platão, porque eram os únicos que tinham a capacidade de discutir o homem. Então, a palavra estética vem de sensibilidade à estese. Então, a ideia de tempo estético ou de estilhaço estético só será reconstruído, esta sensibilidade, este estilhaço, a partir do momento em que nós temos a consciência segundo a qual o projeto libertário do homem só é possível para a devolução da cidadania aos seus. E obrigado. Muito obrigado a você. Obrigados nós. Obrigados nós. Realmente, pá, olha, eu acho que esta é mesmo uma aula sobre Moçambique, sobre esse pensar Moçambique, sobre essa nação, sobre essa reconstrução na qual vocês ainda estão mergulhados, né? Porque vocês ainda são um país muito jovem. Olha, eu não sabia, eu fiquei chocada quando disseste que a universidade, começaram a ter universidades a partir da década de 60, ou seja, que são também novas as universidades lá. E pronto, é todo um mundo, é um mundo que realmente vocês. O que é importante é que têm tantas pessoas e tantos intelectuais envolvidos a pensar essa nação, a pensar essa reconstrução, que realmente eu espero que seja muito produtiva todo esse debate, e que pouco e pouco tem evoluído e vai continuar a evoluir, obviamente. Olha, Dionísio, muito obrigada. Eu imagino que aqui deve haver pessoas que querem dizer coisas, perguntar coisas, etc. Então, vocês têm a palavra. Eu fiquei muito complacido com todo esse resumo que, apesar de tratar de só uma temporada muito nova, mesmo moderna, dos últimos tempos, sinto que fiquei um gosto imenso de ver como a parte pessoal, a parte cultural, artística, tem fluído e evoluído de uma maneira impressionante enquanto aquilo do que você chama moçambidade, não consigo dizer. Moçambicanidade, sim. Moçambicanidade, exatamente, exatamente. Mas fiquei com uma dúvida, não sei se é preciso comentá-la ou não, mas não sei se a evolução política acompanha ou tem acompanhado neste tempo de uma forma igualitária como a parte cultural tem sido e tem evoluído. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso.
Bem, nós tivemos um momento político depois de uma conferência do Ministério da Educação Zangou-se comigo. Não, claro que não, não. professora. Só estava. Então, dizia, nós tivemos, até agora, tivemos o presidente Samora, depois o presidente Chissano, o presidente Guebuza e agora temos o presidente Nunes. Existe uma máxima que nós encontramos na Primeira República que foi: a cultura é o sol que nunca desce. O que isso quer dizer? É que depois deste equívoco que nós encontramos na década de 70, isto é, em 77, há uma releitura, há uma exigência para que se pudesse olhar esta ideia cultural como primeira. É por isso que logo a seguir nós temos a cultura como o sol que nunca desce. O que isto quer dizer? É que houve uma mobilização que tomou a cultura como o lugar aglutinador. E o Estado tinha a obrigação de subsidiar e criar esses manifestos. Era verdade o tempo ainda da reconstrução das utopias africanas. Foi o tempo em que havia mais contactos e o presidente Samora, depois desta retificação, criou isso. Depois tivemos este momento mais, digamos, mais silencioso com o presidente Chissano e com o presidente Guebuza, que eu acho que para mim é das pessoas mais intelectuais que tivemos. Ele disse uma coisa incrivelmente que eu acho que ainda não se conseguiu replicar com o novo presidente, que é, ele disse uma coisa como esta: olha, o Império deu-nos a independência, mas disse, nunca devemos ser livres. Então, deu-nos a independência, dissemos donos da terra, mas mesmo sendo donos da terra, eles continuam criando problemas. Como quem diz, é preciso que haja um sentido de uma autocensura. Se alguém injeta, por exemplo, um valor para ajudar-nos, não pode ser ela mesma a ditar como é que nós temos que usar esse dinheiro. Então, nós encontramos uma dinâmica com o presidente Guebuza que nos devolveu esta ideia que tudo aquilo que nós temos que fazer, que temos que estudar, que temos que buscar nas pesquisas, só será suficiente quando conseguir responder aos problemas de Moçambique. Para mim, acho que este foi o momento mais dinâmico a nível cultural e a nível acadêmico, porque foi o único presidente que permitia que a presidência pudesse ser visitada por intelectuais e artistas. Ele, uma vez por mês, organizava tertúlias e permitia que tantos sociólogos, filósofos, matemáticos, cada um artistas, trouxesse um problema. Sempre um problema. Então, nestas tertúlias mensais, cada um apresentava os problemas e encontrava caminhos para esta solução. Para mim foi o momento mais incrível desta relação entre a evolução política e a evolução cultural. Obrigada. Obrigada. Agora, Maria Té, mais alguém tem pergunta? Maria Té, sim. Ok. Bom, muito obrigada por esta palestra, incrível. Tenho tantas perguntas, mas vou tratar de só fazer 3, porque não quero ocupar o espaço. Eu gostava de saber se é que a geração do 56, formada na Sorbonne, teve algum impacto sobre este negativismo cultural que tem sido característica em todo ou tem existido desde o momento desde da Conferência 75 até agora. O Samora teve algum assessor deste grupo? Acaso
ou aqui houve uma pílula envenenada neste movimento formativo? Não sei, é só assim uma hipótese. A segunda pergunta é, em 1955, Moçambique aderiu ao Commonwealth, não? A justificação é que era vizinho da África do Sul, nunca percebi muito bem isso, podia explicar um pouco porque é que, tentando ser anti-império... desculpa? Quarta, essa é a conferência em Caracas, daquele menino que vai vir para Por cá. favor, desliguem os seus microfones. Senhor, há um iPhone aí que... Exatamente. Por favor, desligue o microfone. Então, tentando ser anti-império, voltaram a cair nas mãos outra vez de outro império? E a última pergunta, e esta é um pouco assim mais... é por causa do que acontece nos Estados Unidos, que eu não... Mas como é tudo dentro do conceito negritude, sim, gostava de saber a sua opinião sobre o uso da palavra negro versus preto. Na sua opinião, existe alguma diferença entre estes dois termos no contexto de uso? Quais são, como são estas palavras percebidas em Moçambique? Porque em Estados Unidos é uma grande coisa, mas se calhar em Moçambique isso não tem nenhuma importância, mas mesmo assim gostava de saber. Bom, muito obrigada. São muitas as perguntas que quiser, pode obviar alguma delas e passar para a frente, porque realmente abusei. E muito obrigada por toda essa explicação, foi incrível, incrível. Não, sem problemas. Olha, eu já tinha esta dívida com a pessoa digna de ficar aqui a conversar com todos. Então, essa dívida é hoje. Então, fique à vontade, pode fazer todas as perguntas. Obrigada. Professora Maria, a geração 56 será teve um impacto sobre a negação? Se existe uma das coisas que nós encontramos na geração que é formada em Sorbonne, é que ela recusa-se, mesmo depois de serem doutores, pessoas doutoras, com as formações com títulos mais elevados, eles fazem uma escolha que não é ficar nesses países. Eles voltam para o espaço nativista. E quando eles voltam para o espaço nativista, eles voltam primeiro. Não vão atrás de políticos, eles voltam atrás de seus poetas tradicionalistas. O que isso quer dizer? Eles voltam atrás de uma escuta nativista, telúrica, endógena. E esta escuta telúrica, endógena, só pensa um instante só. Alô, estou de volta, desculpa. Sim, dizia, então, esta geração 56, ela, depois de se formar, ela escolhe não permanecer. E a coisa que ela faz, depois de ser vista a presença africana ao lado de Sorbonne, Alain Diop, eles voltam e procuram todos aqueles que não são políticos, porque para eles a primeira grande revolução, a primeira grande sublevação para que se discuta e que se liberte a África é a partir da cultura. Então, eles voltam atrás de todos os seus poetas tradicionalistas, aqueles que têm uma capacidade de ainda ser repositório telúrico, nativista e endógenos. Eles voltam para aqui, conversam e refazem todos os manifestos ideológicos a partir da literatura e a partir da poesia. E é por isso que hoje nós dissemos que a invenção da África e de Moçambique, ela surge ou nasce primeiro pela via da literatura, pela via cultural. E o pretexto para se libertar a África é, primeiro, libertar a cultura como um subproduto, mas libertar a cultura para que surja em pé de igualdade. Essa é a primeira coisa. E é por isso que, quando eles voltam à África, eles correm atrás não de políticos,
não de filósofos, mas sim atrás dos seus mestres da oralidade. Samora, se teve assessores, sim, teve assessores, mas o que aconteceu aqui, eu como havia dito, é que a nossa primeira república, ela foi maioritariamente tomada por gente que era assimilada. E uma das críticas que Samora teve na Primeira República é que ele tinha ainda, mesmo depois da independência, tinha ainda a maioria branca no seu Estado, na sua Constituição, tinha ainda a maioria branca. E uma das coisas é, por que nos lutamos? Nós lutamos ainda para perpetuar os mesmos desígnios, os mesmos postulados. Então, nós temos que querer fazer isto. E é por isso, acredito eu, que os manifestos ideológicos que surgem neste terceiro congresso da Lima em 77 surgem porque as pessoas que estavam nos ministérios eram todos eles, ou todas elas, pessoas assimiladas, que não tinham ainda uma base formalmente cultural e forte. Então, tudo aquilo que eles tinham como base cultural, dos negros ou dos pretos, eles foram obrigados a deixar. Porque para tu seres moçambicano, assimilado e aceite como um cidadão civilizado, tu tinhas que te assumir igual ao português. É por isso, para quem lê o livro de Carlos Moore, nós ainda temos esses problemas, que até agora pouco menos. Qual é? É que as mulheres, elas são condenadas quando usam cabelo natural, mas são aceitas instituições quando elas usam extensões, quando elas desfilizam o cabelo, quando elas querem clarear a pele. Essas coisas todas são frutos da colonização, porque o modelo de mulher que nós tínhamos naquele período colonial era de uma mulher clara, era de uma mulher com cabelos longos, o homem devia ser um homem que corta a barba, que não tivesse cabelos compridos. Quer dizer, este é o conceito. E isto tudo foi contrabandeado para a Primeira República. Tanto que até os anos 2000 era proibido falar a língua local nas universidades. E a questão a que nos colocamos mais uma vez é: nós estamos livres realmente? Foi para isto que nós lutamos? As línguas são as nossas. O português não é nosso, pese embora tenhamos definido como língua da unidade nacional, mas este português não traduz tudo aquilo que são os anseios da moçambicanidade. É por isso que se respeita. Então, agora, de uns 5, 10 anos para cá, já se começou a formar nas universidades licenciaturas em línguas nacionais. Então, a questão justamente é esta, é que houve um trabalho muito forte de um desenraizamento, de uma negação, não só através das línguas, mas também por meio da nossa cultura. Nós não temos ainda problemas entre preto e negro, para nós isto tudo eu acho que tem mesmo sentido. Eu tenho acompanhado que em algumas regiões a palavra negro, a palavra preto deve ser pejorativo, mas para nós não temos estas questões. E sobre o Commonwealth? Uma das coisas que nós encontramos num dos acordos que nós assinamos, que é do INCOMAT, é que a África do Sul sempre foi o império. A nível da África, sempre teve o império, foi sempre uma potência, e que, porque esta potência tinha seguramente o apoio britânico, queria desestabilizar não só Moçambique, mas alguns países da região. Tanto que a morte de Samora, ela é tida em parte como resultado disso. Mas como é que a Samora, depois, logo a seguir, ele acaba cedendo a estes grupos do Banco Mundial, do FMI, do Bretton Woods, da Commonwealth, justamente para tentar colmatar uma exigência que estava sendo imposta pelo Ocidente. Eu só vou dar um exemplo dessas imposições que nós encontramos tanto nos acordos do INCOMAT, da Commonwealth e dos bancos mundiais. É que
se Moçambique quisesse se relacionar, para que Moçambique se relacionasse com os outros países, não só a África do Sul, mas também com a Europa e com a América, deveria abrir mão de parte das suas identidades e parte dos seus dispositivos culturais. E uma dessas coisas é sobre o debate que se levanta hoje em Moçambique, em particular para a África, que é a questão da poligamia, que é a questão do acesso livre, que é a questão do acesso aos mercados. Então, tudo isto foi imposto para que Moçambique tivesse acesso a outros territórios ou a outras fronteiras. Perdemos contato. Já está. Está Já instável. Ok, sim. Sim. É basicamente. Já podes acabar de responder, Dionísio, por favor. Eu tinha feito o comentário. Acho que podemos passar para outra. Sim, podemos. Pronto. A Adriana tem uma pergunta. Tem a mão levantada. Adriana, faça favor. Obrigada, Dionísio. Bom, primeiro eu vou fazer um comentário que eu fiquei muito também com a parte da unidade nacional e da negação da cultura, porque falou uma coisa de colonizar-nos a nós mesmos, e para mim isso foi muito impressionante, porque o povo como união das pessoas tem necessidades culturais, né? O povo tem que ser. Então, a nação, eu acho que a nação, a conformação de uma nação, não pode ser mais importante do que a manifestação de um povo, porque o povo tem a necessidade de ser, né? Então, eu achei isso muito, muito interessante e foi muito chocante para mim. E eu concordo com a professora Digna que a parte da educação, da criação das universidades, eu tenho uma pergunta com isso. Como foi como foram evoluindo as universidades, pelo menos em Moçambique? Como foi a evolução da educação na parte da universidade? Como é atualmente? Eu tenho essa pergunta, essa dúvida. Meu muito obrigado a senhora Adriana Cacuciolo. Nós já cedemos. A primeira coisa que nós encontramos nas primeiras formas de educação do tempo colonial é que a educação para nós não visava a adoção de recursos técnicos. O primeiro momento de educação que nós encontramos colonialmente era simplesmente para saber ler e escrever. Nós não tivemos uma educação preparatória para depois da independência sermos nós mesmos, moçambicanos, a assegurar o país e conduzi-los aos desígnios da moçambicanidade. É por isso que até a Primeira República, Samora acabou colocando mais brancos do que moçambicanos, porque até 75 nós não tínhamos uma classe intelectualmente formada. Mas isto foi propositado, porque a ideia de uma educação, ela não era para a libertação do povo, não era uma educação para preparar o povo para quando a independência chegar, ou como diríamos, os ventos da história declarados pela ONU na resolução 1514 em 1960, não era para isto. Era simplesmente para atrofiar o povo e quando chegar a independência, o país estará a aderir. E quando se alcança a independência em 1985, Samora
dá um decreto de 24 horas. Até lá, assim, nós não tínhamos quadros formados, porque a nossa educação, aliás, a nossa universidade, ela só começa mesmo a partir da década de 60. E que tipo de universidade? Não é uma universidade que nos colocava para um espaço técnico ou de uma competitividade a nível internacional, mas sim, era uma educação, era uma universidade que simplesmente até escolhia quem deveria ir à universidade. É por isso que muitos que seguraram o país, que eram mais superiores a nível de ensino, eles não estudaram em Moçambique, estudaram fora. Estudaram a partir de uma base ocidental, europeia, americana. Então, só depois, já da década de 70, é quando há uma reconfiguração das universidades. E mesmo assim, há um problema e ainda há um debate mesmo agora. Eu estou na UP, que é a Unidade Pedagógica, na Faculdade de Ciências de Linguagem, Comunicação e Arte. Uma das coisas com as quais me debato e sempre discuto é a questão curricular. Até hoje, a ideia curricular ou a matriz curricular moçambicana, ela não é uma matriz curricular moçambicana que reflete os problemas moçambicanos. Nós ainda podemos discutir problemas ainda do Ocidente, ainda da Europa, ainda da América. Não temos uma matriz curricular completamente coesa e forte. E este é um grande problema das nossas universidades. Tanto onde eu estou, tanto a UEM, que é a maior universidade, os problemas, a matriz curricular, os livros que nós usamos, são completamente livros todos só ocidentais. É por isso um dos problemas que eu levanto é justamente isso. Nós precisamos de criar um plano de edição de livros a partir de intelectuais moçambicanos ou africanos. Porque tudo que nós aprendemos até hoje não é nosso. É por isso que, por exemplo, Guebuza dizia, é por isso que tudo aquilo que aprendemos deve traduzir-se em responder aos problemas locais. Então, as universidades ainda não têm esta capacidade de olhar a partir de casa, mas sim a partir de fora para casa, e não a partir de casa para fora. Então, este é um grande problema das universidades, e são os grandes desafios das universidades, e para quem tiver plano curricular das nossas, por exemplo, eu trabalho com uma cadeira que é uma das cadeiras que é sobre história dos mídias e mediologias. Quer dizer, tudo que nós discutimos, não existe nenhuma história da mídia que seja moçambicana, praticamente. Eu tenho que fazer sempre um esforço de ir atrás disso. História de design, toda a história de design é sempre russa, alemã, francesa, norte-americana. É tudo isto. Mas nunca, por exemplo, um design moçambicano, um design africano. Nós temos muitas expressões de design em Zimbábue, Marrocos, na África do Sul, na Etiópia, mas nós não discutimos isto, porque ainda não há uma agenda. Por quê? Porque as pessoas que financiam a nossa educação, essas pessoas têm suas agendas. Agora nos debatemos sobre as passagens automáticas. Os nossos filhos, até a 7ª classe, até a 10ª classe, não sabem ler e escrever. Porque, sabendo como não, tu tens que resolver uma agenda, que até 2025, 2050, todos devem ter feito, por exemplo, o 12º ano. Eu sou docente universitário e estou com problemas com a direção da escola, porque eu reprovei todas as turmas que eu passo. Não sabe escrever, não sabe pontuar, então eu reprovei toda a escola. Então a direção chamou-me e disse que isto é contra as normas de educação. Então eu não sei. Então há uma agenda. Temos um escândalo dos nossos manuais mal escritos. O que falta? É porque o problema aqui é sempre das agendas. O Ocidente, ou a Europa, ou a essas ONGs exteriores, quando chegam, elas não querem questionar o que nós queremos para o nosso país. Que tipo de educação, que tipo de homem nós queremos formar. Okay. Mas o que eles querem, o que eles fazem, é nos impor uma agenda deles, e não uma agenda nossa. Porque eles trazem, financiam a educação, então os nossos filhos agora, até a 7ª classe, a 10ª classe, não sabem ler e escrever. Vão à universidade, não sabem ler problemas. Há nossos problemas. Nunca reflete os problemas, isto é, a universidade como recurso que surge para
problemas nacionais ou de um povo ou de uma nação. Nós não temos isso. Obviamente, vamos começando de pouco a pouco, mas Estás aí, Dionísio? Perdemos novamente contato com o Dionísio. Estás aí? não estou aqui, eu já terminei de responder, então estava à espera das vossas. Sim, sim. Ok. Ok. Mais alguém tem perguntas? Comentários? Há uma pergunta no chat de Carlos Caldeira. Poderia dar uma visão geral sobre a música moçambicana? Sobre a música moçambicana. Senhor Carlos Carleira, sim. Olha, a nossa música, eu costumo dizer, nós estamos num bom momento estético, quer a nível do teatro, quer a nível da música, quer a nível das artes plásticas, quer a nível da literatura. Eu acho que a nível dos países africanos, somos um dos países bem cotados a nível da criatividade. A nível da música. A música, a semelhança da literatura, ela também sempre esteve ao lado deste combate. E se formos a olhar tanto as artes plásticas, o teatro, a música, a literatura, sempre estiveram na formulação de uma nova nação. Eu só vou dar um pequeno exemplo. Existe um projeto que é REM. O DRM é uma criação do presidente Samora que visava, depois da conferência de 77, fazer um processo de uma rebusca cultural por meio da música. Então esta banda RM, ela acabou surgindo como uma das primeiras bandas que criaram este esboço da música enquanto um repositório cultural. Depois tivemos bandas muito sonantes como os Coroanos, K10 e assim sucessivamente. E hoje nós temos uma geração. Aliás, houve um debate entre choques de gerações, mas um momento de diálogo muito participativo, tanto para os mais velhos como os Mucavelo, como os Janiano, o Chico Antônio, e a nova geração como os Bacos, os Mistabaus. É uma geração boa. E essas duas gerações, elas dialogam. E, curiosamente, é que nós temos uma escola, chama-se ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes, que também forma artistas. Formam excelentes executores, tanto a nível de canto, da guitarra, de piano, diria, nós temos boa geração, como qualquer geração a nível de teatro, das artes plásticas, da música, existe um grupo que sempre foi à margem dos ditames. E uma das coisas é que eu sempre me queixo muito e pouco tenho feito é o patrocínio dos centros culturais ou das embaixadas. Nós temos embaixadas. Eles, quando, por exemplo, fazem uma chamada para projetos culturais, eles não querem que tu faças o que tu queres. Okay? Eles vão te financiar, mas dão-te umas linhas para tu fazeres. Eu acho isso errado. É a mesma coisa que acontece na educação. Quando há um financiamento, o financiador ele te obriga tu a atingir uma matriz numérica e a nível de conteúdos. É a mesma coisa que nós encontramos com as embaixadas francesas, a alemã, o CCMA, por exemplo, que é o Centro Cultural Moçambique alemão. Eles obrigam-te, quer dizer, há uma matriz. E hoje nós temos problemas sobre a arte contemporânea. Eu discuti muito isso no meu mais recente livro, sobre a questão da temporalidade, é que eu estou a discutir agora, o que é um tempo moçambicano. E hoje em Moçambique nós discutimos muito sobre a arte contemporânea. E a minha pergunta que coloco sempre é, a arte moderna, onde é que ela terminou e o que ela tentava responder? Porque toda a arte sempre questiona alguma coisa.
Então, nós temos estas duas coisas que nós encontramos nas artes. As artes modernas e as artes tidas como contemporâneas. Então, as embaixadas, por exemplo, os financiamentos filtram nessa ideia da contemporaneidade, nessa ideia de pós-modernidade, como se o tempo fosse americano, e ao mesmo tempo com o tempo de ocidentalização de outro. A nossa modernidade começou com a emancipação dos nossos povos. Então, como é que vamos discutir agora a questão da contemporaneidade? Então, o que é contemporâneo para nós? O que é o tempo para nós? Esse é o grande problema que nós levantamos hoje. Olá, olha, já realmente a conectividade do Dionísio acho que já não dá mais. Se calhar está a perder bateria, sei lá, acho que está a partir de um telemóvel. Essa identificação de Xiaomi deve estar ligado através de um telemóvel e acho que já não vamos conseguir conversar mais com ele. Eu tenho aí umas perguntas interessantes sobre o meu namorado, minha foto. Tenho uma pergunta e acho que estás aí, Dionísio? Consegues ouvir-me? Estou a ouvir, sim. Senhor Carlos Caldeira, podia, por favor, desligar o seu microfone? Agradeço. Obrigada. Carlos Caldeira. Tá Dionísio, desligado? consegues ouvir? Sim, consigo. Ok. A Sonji quer fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Vamos lá ver o que é que a Sonji quer. Vai lá, Sonji. Olá, bom dia. Obrigada, professor Dionísio, por tudo aquilo que tem comentado, né, sobre Moçambique. Eu acho que é bom saber a história desde alguém que é protagonista, né? Porque cada quem conta a história do jeito, né? Nas redes sociais, ou às vezes é difícil ir falando com o nativo, que é a melhor maneira de saber, né? Eu acho que quero mais só comentar. Eu fiz traduções já para convidados da África, Moçambique, Angola, e a questão da educação é um pouquinho, sabe, são países que, por exemplo, os países africanos de língua portuguesa são países que são novos, que estão apenas surgindo, que têm apenas 40 anos e que, decidiram tomar o poder, vamos nos libertar de Portugal e assumir a nossa responsabilidade, né? São pequenos ainda e acho que capaz com educação, com investimento, algum dia esses países africanos vão ter potencial. E a questão, eu fiz uma edição de um livro de história da África, né? E uma da questão por que os africanos usavam a língua do nativo é para eles se projetarem e eles se darem a conhecer no mundo inteiro, porque com as línguas crioulas ia ser difícil, sabe? São tantas línguas e a única comunicação que eles têm com o mundo é a língua do colonizador. Então, eu acho estratégico, né, que mesmo os autores políticos, os cantores, possam se dar a conhecer no mundo através daquela língua, assim, é global, é verdade, é do colonizador, é verdade, mas a gente tem que pegar a coisa boa do colonizador também, né? E eu não sei como é a questão do português, mas segundo o que eu vi, né, as crianças nesses países é mais comum crioulo, um português crioulo, né? E daí, quando eles vão lá na escola com manuais de Portugal, porque é de Portugal normalmente, né? Essa é a influência, que eles aprendem um português já mais formal, sabe? Mais da administração, mais da parte da administração, governo, tudo, né?
Mas é difícil controlar isso porque, sabe, a única maneira de unificar com uma língua é o português. O crioulo são tanto que não dá. Não me lembro de onde é que era um convidado lá que ele fez um dicionário de uma língua crioula para português, e era o jeito para o estrangeiro entender o crioulo e também o crioulo, aquele que fala o crioulo, entender seria em português. E achei bem interessante, mas é um trabalho que requer, primeiro, de pessoas profissionais, né? Normalmente, quem faz isso são os escritores, que eles conhecem a realidade, conhecem a expressão, conhecem a parte da família, as tradições, né? E conhece a língua, que é a língua de expressão. Pô, não sei, acho que era isso. Eu gostei do termo que falou da negritude, porque é um tema um pouco complicado. Normalmente, na universidade, eu aprendi que para as pessoas, nós temos que falar de negro, não de preto. Mas é por questão de, tipo, educação. Mas aqui no Brasil, sabe, às vezes eu moro no Brasil, às vezes quando... Mas são os brancos ou as pessoas que não são negras. Normalmente com negro não tive muito contato. Mas uma vez eu tentei... estava falando de uma pessoa negra que eu vi na TV, e daí, não, mas não fale que é negra. Mas eu achava que negro era mesmo menos ofensivo do que preto. E daí, não, nem preto, nem negro. Então, como é que eu vou falar? Não fale pelo nome, mas eu não sei o nome, como é que eu vou me expressar? Sabe, eu queria não ferir ninguém falando de negro para não ser preto. Então, é questão que é difícil, né? É difícil como se expressar. Por exemplo, se a mim me falarem que eu sou indígena, eu fico bem. Eu fico feliz porque são as minhas raízes. Meu avô é indígena, né? Mas se falarem de branca, é branca. Se falarem de preta, é preta. Eu não posso mudar a minha pele, né? Então, é essa questão que às vezes falar de cores é um pouco ofensivo e eu ainda nem sei qual é o termo, mas o senhor falou, para nós que somos negro, preto, tanto faz o nome que tem, né? Nós somos dessa cor e nós temos que aceitar que é essa a nossa cor que nos representa e pronto. Mas eu acho que os brancos, aqueles que não são brancos, que são assim, não, mulato. Então, às vezes, você acha, não, e esse termo não, para eles não tá. E eu não sei agora como é que falar, melhor falar pelo nome da pessoa ou falar pelo nome se for famoso, porque desconheço qual é o termo certo. Mas obrigada, gostei bastante da entrevista, porque é isso, é a realidade de Moçambique, desde alguém que mora lá e sabe como é que é tudo, né? E nós somos os representantes de nossos países. Então, muito obrigada e acho que sem pergunta, só foi um comentário. Obrigada, Sonia. Estás aí, Dionísio? Estás a ouvir? Estou a ouvir tudo. Eu queria perguntar, Dionísio, quanto à minha cultura, qual é que é atualmente o lugar na literatura moçambicana? Qual é que é o lugar da minha cultura? Olha, professora, o nome de minha culto faz parte do cânone da literatura moçambicana. Esse é o lugar do Mia. E ninguém, independentemente da sua cor de pele, ninguém lhe vai tirar. E ninguém quis lhe tirar isso. Ok? E ele é um nome que faz parte do cânone, juntamente com o Ngulane, com o Armando Arthur, com a Paulina. É o nosso cânone. Então, esse é o lugar do nome dele. Então, tu não podes pensar a literatura moçambicana sem passar pelo Mia, sem passar pelo Ngulane, pelo White, sem passar pelo Omana,
Sumano Kassam, sempre. Quer dizer, esse é o lugar que ele tem. Olha, nós tivemos este problema, por exemplo, da questão no começo, logo a independência, tivemos muitos problemas sobre a questão da cor. Eu abordei isto na década de 80. Quem poderia escrever quem poderia ser escritor em Moçambique? E, sendo ele da pele branca, o que ele poderia escrever? Mas nós conseguimos ultrapassar isto. Então, ele tem o nome que tem, e tem o lugar que tem, e ele discute em pé de igualdade com escritores como Ngulane. Quer dizer, cada um tem sua estética, tem seu caminho. Olha, que bom ouvir isso. Miyakoto, ele fala da moçambicanidade e ele questiona essa ideia de que o negro, o puro, a raça negra é o que realmente identifica o moçambicano, e ele diz que não pode ser, pá, que temos que aceitar que somos um mosaico, que a nossa cultura diz ele, não é uma cultura moçambicana. Temos de aceitar que a moçambicanidade não diz só respeito ao negro. Nós somos o resultado de um encontro com outro mundo, com outras etnias. Somos diversos. A nossa identidade é diversa. Não podemos ou não devemos excluir. Temos de aceitar o que somos. E somos ele fala de uma riqueza por causa desse encontro, né? O branco, acho que com os árabes, ele fala dessa riqueza da identidade moçambicana. Como é que vista essa postura, essa posição, essa ideia, esse conceito de Miyakoto quanto à moçambicanidade, à identidade atualmente? Olha, este conceito de Mia é comungado também por outros intelectuais nossos, como Francisco Noa, como a Sarah Jonas, com quem eu tenho tido a oportunidade de travar algumas conversas. É que não se pode pensar a moçambicanidade fechada em localismos, este conceito, porque a ideia de localismo acaba fechando-nos. Então, esta ideia do Mia é justamente esta, é que a moçambicanidade ela não se reduz, não se funila, não se fecha na ideia de localismos, do negro de gema, do negro puro, mas o conceito de moçambicanidade é um lugar que se permite permear pelos xadrez comunicativos, os laços comunicativos. Sou branco, sou mulato, sou árabe, porque Moçambique teve acesso a várias culturas. Pela costa, os árabes, depois os portugueses, depois os alemães, depois os franceses. Tivemos um pouco disto tudo. Mas a coisa que levantou um debate é sobre a ideia de esquecimento, que também o Mia traz, assim como os Liberto Matus traz. Eu acho que nós podemos discutir a ideia de moçambicanidade como um xadrez multicultural, mas nunca se deve pedir a um povo que se esqueça a história. Eu acho que isso é impossível. Então, uma das coisas que nós encontramos com o Gilberto Matus, que é um estudioso da literatura, também na linha dos Mias, é justamente isto. Olha, ok, aconteceu, então deve-se esquecer. Acho que nenhum povo aceita esquecer uma história. Mas nós aceitamos, concordamos que a ideia da moçambicanidade, depois da Primeira República, ela deve ser pensada a partir desta conjugação de realidades diferentes. Não uma moçambicanidade ou uma escola moçambicana fechada em localismos, fechada na ideia de pureza, de puritano, porque já não temos essa ideia de cultura pura, né? Então, a cultura pura já deixou de existir. Desde o momento em que houve este contacto com o luso, com os outros, então perdemos, acomodamos, assimilamos e ficamos eles também acomodados. Mesmo Portugal já não é Portugal puro. Quer dizer, também sem querer, acaba seguindo algumas coisas que foi buscando nas suas colônias. Então, acho que a ideia de uma cultura pura e genuína, ela deve ser aberta ao debate, porque já não temos uma cultura pura e genuína. Mas sim, nós podemos nos agarrar
alguma coisa que ainda resta que nos pode definir. É só isso que eu tinha por dizer, comentar. Muito obrigada, Denise. Obrigada a todos. Acho que já não há mais perguntas, mais comentários. Não vamos continuar a massacrar o Dionísio. Realmente tiveste imensa paciência, respondeste cada pergunta com uma eloquência que acho que não ficaram dúvidas. De qualquer maneira, a sessão ficou gravada e podem ter acesso a ela no nosso canal de YouTube do departamento, tá bem? Quem quiser ter acesso e não tem a direção do nosso departamento, o nosso departamento é CLP Caracas, o nosso canal de YouTube. É CLP Caracas, não é departamento, é CLP Caracas, ok? Podem entrar e ter acesso a esta espetacular palestra que hoje o Dionísio ministrou para nós. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas para Dionísio e muito bom dia. Obrigadíssima. Muito obrigada, Dionísio. Bom dia para todos. Diz, Dionísio, diz. Já saiu. Ok, pronto. Tchau a todos. Muito obrigado pelo convite e foi uma palestra muito interessante, realmente. Foi. Tchau, bom dia. Obrigada a todos pelo seu tempo. Obrigada, Pelo vosso tempo. eu. Tchau.